Eu gostaria de chamar a doutora Adriana Nathalie Klein, terapeuta ocupacional formada pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em doenças reumáticas, neuromusculares, terapia de mão pela Unifesp e em tecnologia assistiva pela Faculdade de Medicina do ABC, mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp e doutoranda em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo. Está chegando. Doutora Adriana vai falar de intervenções de terapia ocupacionais nas diversas fases da esclerose lateral amiotrófica. Obrigado a você. Vamos lá. Já é boa tarde, né? Simone, você falou em quanto tempo hoje? 20 minutos. 20, parabéns. Eu queria agradecer o convite, é um prazer compartilhar um pouquinho da nossa experiência, escutar todos os profissionais aqui, ver tanta gente interessada, né, nesse assunto. Mas hoje eu vou ser mais breve do que geralmente eu sou, porque eu quero compartilhar a minha apresentação com uma terapeuta ocupacional chamada Natasha, ela foi minha estagiária há uns anos atrás e ela está fazendo umas adaptações incríveis, está com um trabalho incrível. Então, eu vou ser bem breve na minha apresentação. Então, vamos lá. O que a terapia ocupacional pode fazer com um paciente com doença do neurônio motor? O que a gente percebe, como a terapia ocupacional é a profissão que é menos conhecida na reabilitação, então, acaba sendo um profissional que, às vezes, fica de fora de uma equipe interdisciplinar, e, às vezes, por não ter, né, o TO na equipe. Mas por que é importante ter um terapeuta ocupacional nessa área? Porque a gente vai identificar qual a capacidade física e funcional desse paciente, como que ele está funcionando. A gente vai tentar entender quais as dificuldades cotidianas que ele está apresentando e como que está a interação dele no ambiente. Essa imagem aqui, acho que não, aqui, ó, ela mostra muito bem isso. Se eu estou com dificuldade na marcha e preciso usar um andador para auxílio à locomoção, isso quer dizer o quê? Que minhas mãos vão estar ocupadas em equilibrar o meu corpo. E aí esse equilíbrio do corpo ele vai interferir em atividades de vida instrumental, como abrir a porta, como executar outras atividades ao mesmo tempo. Então, isso acaba sendo muito importante a gente avaliar o paciente dentro do ambiente natural dele. E por isso que é muito comum a terapeuta ocupacional ir no domicílio avaliar esse paciente. E quando a gente vai lá no domicílio, a gente tem que olhar a pessoa, a atividade, o ambiente que ele vive e acompanhar isso em todas as fases da doença. Então, como que a gente faz isso, né? Então, o método de avaliação acaba sendo um marcador muito importante. Eu preciso entender qual o grau de força muscular, principalmente relacionado aos grupos musculares de membros superiores. Então, a gente faz uma avaliação para entender se eu consigo elevar essa mão até a boca. Se eu já não tenho uma força de flexão suficiente para levar a mão até a boca, eu já entendo, ou eu já consigo entender que esse paciente está tendo dificuldade na hora de se alimentar, por exemplo, porque a gente precisa fazer 30 vezes, pelo menos, a ação de levar um talher até a boca. Então, ele é muito importante, é um mapeamento onde a gente percebe o que o paciente tem de desequilíbrio muscular. Outro ponto muito importante é trabalhar com um método de avaliação onde a gente consiga mapear, consiga pontuar as principais dificuldades do dia a dia. Então, é bem importante usar alguns questionários, né? Tem vários modelos aí na literatura disponível, cada terapeuta acaba usando o que mais se adequa, mas ele é bem importante esse mapeamento completo. A avaliação do domicílio, né, desse ambiente também é bem importante, porque se a gente vai prescrever uma cadeira de rodas, eu preciso entender qual que é a largura da porta de entrada, qual que é a área de circulação, onde que essa cadeira vai ser utilizada. Então, é muito importante, né, assim, quando a gente está no consultório coletando dados dos pacientes, ele pode até querer descrever, Adri, a minha pia mede 85 centímetros, o vaso sanitário está a 5 centímetros na lateral, mas nada substitui a visita domiciliar para todo esse mapeamento mais adequado. Então, quando a gente tem, né, todos esses dados em mãos, a gente consegue prescrever a tecnologia assistiva mais assertiva
para esse paciente. Então, quando a gente pensa no indivíduo, tem várias coisas bacanas que a gente pode fazer. Quando a gente está em fase inicial, ensinar técnicas de conservar energia para ter um banho mais adequado, por exemplo. Se eu já preciso de uma cadeira de rodas, então eu vou prescrever um modelo mais adequado. Se eu estou tendo desequilíbrios musculares significativos nas mãos e dedos, eu consigo ter órteses que vão intervir nessa musculatura. E outros tipos de dispositivos, como também os colares cervicais, que são super importantes para a fraqueza cervical. Se a gente pensa na atividade, né, quando a gente avaliou quais são as dificuldades, a gente também consegue prescrever, confeccionar, construir tecnologia assistiva para ajudar nessas tarefas. Então, seja um adaptador de talher para alimentação, escova de dentes, todos os dispositivos que a gente vai estar expondo hoje na oficina e que a Natasha vai falar um pouquinho mais aprofundado agora. E também a gente tem que pensar nas tecnologias para as atividades instrumentais de vida diária. E aí entra a parte muito importante de acesso ao computador, associado, né, ou não a um sistema de comunicação, toda a parte instrumental do paciente que a gente tem que também olhar por esse lado. Em relação ao ambiente, tem bastante coisa também que a gente pode orientar. Ninguém espera, né, todos nós, a gente pegou de surpresa, ninguém espera ter uma cadeira de rodas circulando na nossa casa. Eu penso na minha residência. Se tivesse uma cadeira de rodas, eu não entraria em nenhum banheiro da minha casa. E é normal, e cada vez as construções estão sendo menores, né? Então, como a gente tem que alterar o ambiente, não só para a pessoa, mas para a sobrecarga dos cuidadores em geral. Então, todas as alterações ergonômicas em uma visita de terapia ocupacional, elas acabam sendo contempladas. Soluções de acessibilidade são importantes dentro de um limite, né, do que essa arquitetura permite. Hoje a gente está tendo bastante acesso à automação e também pensar em sistemas de transporte para quando o paciente precisa sair de casa, vir para cá. Então, essa parte do ambiente ela é bem importante de ser explorada. E aí, a gente torna tudo isso mais assertivo. E eu vou falar para vocês, eu queria ser bem breve hoje, mas eu queria estimular todo mundo a usar o Mibrella. O Mibrella é um software que foi criado mais ou menos em 2010, não sei se todo mundo conhece. Fui eu e a Silvinha, uma outra terapeuta ocupacional, que criamos. E dentro desse software, a gente tem as diversas atividades de vida diária, de vida instrumental, que a gente pode ter alguma dificuldade. A gente tem uma divisão do corpo, como se fosse um boneco do corpo humano, para entender o que acontece com cada parte do corpo. E a gente tem dicas de acessibilidade interna e externa. Então, como que ele funciona? Quando a gente clica na página, aqui eu escolhi a parte de higiene, alimentação e higiene. Então, se eu vou para a parte de higiene, eu tenho mapeado as principais dificuldades que um paciente de ELA pode ter. Então, aqui eu escolhi, por exemplo, a dificuldade de usar um vaso sanitário. Quando a gente clica nele, a gente tem uma série de alterações ou de adaptações que podem ser utilizadas, sugestivas. Então, aqui eu escolhi um elevador de vaso sanitário, onde a gente coloca a informação para que serve, qual que é o principal fornecedor. Então, esse é um guia muito dinâmico e muito ativo, que acaba ajudando tanto terapeutas ocupacionais, quanto outros profissionais, quanto os pacientes, os cuidadores, para saber, pelo menos, que linha seguir, né? Para qual equipamento que eu direciono minha energia. E aí a gente está com novidade. Isso eu estou falando pela primeira vez agora, mas a gente conseguiu um financiamento. E ele está sendo migrado para uma plataforma de aplicativo. E além, assim, ele tem, eu não sei se, a gente não tinha ideia do tamanho, né, que ele ficou, mas ele tem 421 orientações. A gente vai tirar mais ou menos 10% das que estão atualmente e vamos inserir, né, porque esse modelo de software que a gente fez é um modelo muito engessado para colocar equipamentos novos que saem no mercado. Não que a gente está com tanto equipamento assim, né, com toda essa crise que a gente tem visto, mas tem sempre coisas a acrescentar. E o que a gente está fazendo de novo no Mibrella é colocar como se fosse um Tinder de doação de equipamento assistivo. Então, quem quer doar um equipamento assistivo se cadastra e coloca lá o que está querendo doar. E tem quem quer
quem precisa de algum equipamento, e a gente tenta, o sistema vai fazer tipo um match, né, igual do Tinder mesmo, e aí as pessoas vão conversar diretamente. Então, isso é uma coisa super bacana, que foi aprovada faz 15 dias, e a gente está investindo nisso. E acho que vai ser uma coisa bem útil e bacana. A gente não vai ter nada comercial, é de doação mesmo, e é para vocês, né? Acaba sendo... E, para finalizar, então, essa Leila, essa Natasha, que vai falar agora, e a gente vai estar na oficina à tarde para mostrar as órtices de membros superiores, algumas adaptações, e a Natasha trouxe lá de Mogi das Cruzes uma impressora 3D para mostrar também o que ela está fazendo, e estou muito feliz, te agradeço por vir compartilhar, e estou ansiosa para assistir sua apresentação. Aqui, né?